Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Em mais uma das mulices que Lula consegue fazer, desafiando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora a decisão de 50% em cima do nosso país veio com tudo. Os produtos vão ficar mais caros, como trigo, arroz, feijão, entre outros, porque, meus amigos, não adianta. A economia americana ainda é predominante em todo o mundo. E em uma reportagem publicada, o The New York Times mostrou que havia uma pressão por parte do deputado federal Eduardo Bolsonaro e de comentaristas de direito Paulo Figueiredo para o governo dos Estados Unidos de impor sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão ainda não foi averiguada, não bateram o martelo, mas ao que tudo indica é que sim, Donald Trump também vai impor sanções a Alexandre de Moraes, e eu quero mostrar para vocês. A fala dele contra Lula e contra o Alexandre de Moraes é um recado claro: não desafiem os Estados Unidos. E enquanto vocês não deixarem Bolsonaro em paz, nós não vamos baixar os impostos. Acompanhe comigo e veja. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Não tem para onde correr. Não temos outra saída a não ser tirar Lula do poder, porque ele vai afundar o nosso país. No entanto, o presidente dos Estados Unidos optou, por algo mais prejudicial e geral: a tarifa de 50% às importações brasileiras. Bolsonaro e Paulo vinham falando com autoridades do governo americano sobre o assunto, que levaram o tema até Trump. Ele então decidiu agir. Toda a interlocução também teve a ajuda do ex-estrategista chefe da Casa Branca, Steve Bannon, que após ser afastado de Trump, voltou a ter uma proximidade com o chefe do executivo dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: Trump decidiu atacar com força total. Isso realmente diz muito sobre Trump, não é mesmo? É a mesma caça às bruxas que ele também sofreu nos Estados Unidos, e isso gera muita empatia, afirmou o deputado licenciado em entrevista ao The New York Times. O presidente Lula vai criar um comitê com empresários para repensar a política comercial com os Estados Unidos, após a chantagem tarifária de Donald Trump contra o nosso país. O chefe do executivo disse que o Brasil quer negociar, mas que vai responder com tarifas de 50% aos produtos importados dos Estados Unidos se não houver um acordo. Gente, qualquer pessoa, que estudou ali até o ensino médio sabe que tentar bater de frente com os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, a maior potência bélica do planeta, não vai ter negócio. As pessoas ainda estão achando que há algum tipo de negociação ou que a China já está dominando o mundo. Gente, os Estados Unidos da América ainda continua sendo o país mais rico e poderoso do mundo. A China pode crescer o tanto que quiser nos próximos 10 anos, porque economistas, e várias pessoas que entendem do assunto já disseram: para a China se tornar o novo Estados Unidos, ainda vai um pouco mais de 30 anos se ela continuar na mesma pegada que está agora. Então não tem como desafiar os Estados Unidos, ainda mais nós que somos um país emergente, um país de terceiro mundo, que não temos força suficiente para andar com as nossas próprias pernas. O presidente também disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a interferência do governo americano. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, Lula ponderou que uma eventual retaliação
as sanções impostas pelo republicano só será adotada depois de 1º de agosto, quando o tarifaço entra em vigor. O presidente Lula disse que vai conversar com os empresários dos setores afetados pela ofensiva de Trump para discutir uma resposta aos Estados Unidos. Ele negou que as críticas que ele faz aos Estados Unidos durante a cúpula, que ele fez, durante a cúpula do BRICS, tenham motivado essa crise diplomática. Lula afirmou ainda que não vai ligar para Donald Trump agora e cobrou respeito à legislação brasileira e ao Supremo Tribunal Federal. Nessa mesma carta que justifica a sobretaxa, Donald Trump acusou o STF de perseguir o aliado dele, Jair Bolsonaro, sem mencionar o ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado, segundo as notas, a esquerda, Alexandre de Moraes. Lula observou que se a invasão ao Capitólio tivesse ocorrido no Brasil, Trump também enfrentaria consequências semelhantes. E aqui Lula está falando daquela invasão que houve alguns anos atrás nos Estados Unidos, onde manifestantes, invadiram a cúpula do Capitólio americano lá no Congresso e fizeram uma baderna sem tamanho. Em entrevista à TV Record, o presidente acusou o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro de atuar diretamente para convencer o líder americano a adotar as medidas contra a economia brasileira. O vice, Geraldo Alckmin, também reforçou as críticas contra a família Bolsonaro por apoiar medidas adotadas nos Estados Unidos contra o Brasil. Nessa quinta-feira, que passou, dia 10, o ex-presidente Bolsonaro elogiou a decisão de Donald Trump de aumentar em 50% as tarifas de importação dos produtos brasileiros. Réu no processo da trama golpista, Bolsonaro pediu que os poderes ajam rápido para atender às exigências do presidente americano. Cabe dizer também que tudo isso nós brasileiros é que vamos sofrer. Quem vai pagar todo esse pato vai ser o povo brasileiro. Mas, gente, tudo isso contra a maior potência americana, Lula acha de alguma forma que vai conseguir vencer o presidente ou os Estados Unidos? Não vai dar certo. E se ele tentar romper qualquer laço com os Estados Unidos, aí sim, a inveja, Venezuela, Argentina, Cuba, Coreia do Norte, todos esses países terão muita, mas muita inveja da coragem brasileira.